hoje será brilhantada pela doutora Edilene e pela companheira Sônia Braga. A Edilene faz assessoria jurídica lá no PT e a Sônia Braga cansou da vida de atriz, está aqui agora na Secretaria Nacional de Organização do PT. A jornada ela tem um papel fundamental de ajudar a preparar os nossos candidatos para a disputa eleitoral, que para nós é mais uma etapa da nossa luta política para garantir um melhor futuro para o Brasil. A jornada ela foi concebida e é organizada por várias secretarias do PT, assuntos institucionais, organização, finanças, comunicação, formação e mais alguma que eu esqueci, e com apoio de todas as nossas secretarias e setoriais. E para a jornada dar certo, é fundamental a participação dos nossos companheiros candidatos, dirigentes e coordenadores de campanha. É muito importante a ajuda dos nossos facilitadores e é fundamental a ajuda da direção estadual. Então, queria aproveitar esse momento para parabenizar todas as direções estaduais que nos têm ajudado e prestar aqui uma homenagem ao companheiro que ajudou muito na organização da jornada, que é o companheiro presidente do PT do Piauí, companheiro Assis Carvalho, que infelizmente nos deixou há poucos dias, mas continuamos juntos na mesma missão. E espero que todos os presidentes municipais e estaduais se espelhem na ação do Assis. Que o nosso companheiro Gil Queiroz, que é o secretário de formação do Piauí, não cansava de elogiar o quanto o Assis Carvalho estava ajudando para o sucesso da jornada no Piauí. Então, dizendo isso, vamos para a nossa discussão de hoje, que é sobre a questão de organização de campanha. Todos nós queremos sair bem na eleição, queremos ganhar a eleição. Para ganhar a eleição, a gente precisa de voto. Para conseguir voto, nós temos que fazer um bom planejamento e uma boa organização. Tem alguns companheiros que, de vez em quando, acham que organização é burocracia. E falam, vamos deixar essa burocracia para lá. Não é desse jeito, companheiros. Tem muita coisa importante que é fundamental para a gente. Nós temos que ter muita boa organização e um bom planejamento para conseguir arrumar os votos, se eleger e depois para outra batalha, tomar posse. Não foi um nem dois candidatos que ganhou a eleição e não tomou posse por problemas no transcorrer da campanha. Como todo mundo já está sabendo, mudou a data. Tem um novo calendário eleitoral. Com esse novo calendário eleitoral, teve mudanças nas datas, nos prazos, e nós também no PT alteramos a nossa resolução sobre as datas dos encontros. Teve alguns diretórios que não realizaram encontro, então para isso teve uma nova resolução, um novo prazo. Então eu gostaria que a Sônia, nossa secretária nacional de organização, falasse um pouco disso, né? Como é que ficou essa situação com o adiamento das eleições. Por favor, Sônia. Bom dia a todas as companheiras, todos os companheiros que estão aqui assistindo a nossa TV PT, e, evidentemente, um abraço caloroso na doutora Edilene Lobo e no companheiro Wilson. Pena que a gente não pode dar de verdade, né? Então, vai aqui um abraço a todos. A primeira coisa, eu quero ser testemunha do que o Wilson falou com o nosso companheiro Assis Carvalho. Eu mesma participei, Wilson, de várias lives. Ele fazia reuniões regionais com os presidentes municipais, pré-candidatos, me convidou, eu fui a 2 ou 3, mas foi muitas que eles fizeram, acho que o Assis conseguiu terminar toda a rodada do Piauí todo, antes de fazer a sua passagem. E lá, doutora Edilene, tem um advogado também muito bom, doutor Zé Maria, ele era minha companhia, viu? Nesse processo. Mas eu quero dizer que a primeira coisa, companheiros, eu acho que foi uma decisão acertada, o adiamento das eleições.
foi uma decisão acertada por duas razões. A primeira coisa que nós temos, tem duas coisas que no Brasil nós temos que preservar muito nesse momento, é a vida e a democracia. E, portanto, você fazendo a eleição em plena pandemia, como ficaria? Que dúvida gigante para 1 milhão de pessoas. Eu exerço esse meu pequeno pedacinho de democracia votando, ou eu vou preservar a minha vida, né? Principalmente as pessoas do grupo de risco, eu assim que sou gordinha, hipertensão, né? Então, o que é que acontece? Foi acertado adiar. E para nós, teve mais um ganho, porque nós do PT fomos acostumados a fazer campanha mão a mão, casa a casa, gastando, como a gente gosta de dizer, sola de sapato. Dessa vez, nós vamos ter que gastar muitos dedos, teclando muito. Parte considerável da campanha será por esse novo meio que nós estamos usando aqui. Novo, muitas vezes não tão novo, mas para nós que gostamos de ter o aconchego, de gostamos do abraço, a gente prefere fazer as reuniões olho no olho, e muitas vezes aqui é frio, eu estou olhando para um negócio quadrado e não olhando mesmo para as pessoas, né, conversando, interagindo e sentindo o calor humano. Mas é esse mecanismo que a gente vai usar. E se a eleição foi para o dia 15 de novembro, portanto, adiou-se convenção, adiou prazo, alguns de desincompatibilização, isso a doutora Edilene vai fazer para vocês, mas o PT também adiou seus prazos. E agora, o prazo para realizar os encontros municipais será dia 2 de agosto, porque as convenções começam dia 31. Aí alguns vão dizer, mas Sônia, tão cedo? Sim, porque tem uma coisa, os encontros, as convenções são homologatórias do encontro. Mas antes do encontro, antes da convenção, a decisão do seu encontro municipal, a decisão da tática de alianças, tem que passar pelas instâncias superiores. No municípios abaixo de 100 mil, pelas instâncias estaduais. E nos municípios acima de 100 mil, pela Executiva Nacional. Por isso que nós precisamos. E não é pouca coisa. Nós estamos organizados, companheiro Vils, companheira Edilene, nós estamos organizados, o PT, em 3.905 municípios. Vocês vão dizer, vixe, falando aqui o meu cearense, é pouco. Não, isso corresponde a 91% do eleitorado. Esses 3.905 municípios corresponde a 91% do eleitorado. Mas, nos municípios que nós estamos disputando com candidaturas próprias, corresponde o maior percentual já disputado no PT em disputas municipais. Significa 60% do eleitorado. A nossa maior participação tinha sido na eleição de 2012, quando a gente disputou com candidaturas próprias em 52% do eleitorado. Então, nós vamos disputar 60% do eleitorado em candidaturas próprias e 91% com vereadores e vereadoras. Então, eu acho que a partir disso, dessa compreensão, que é muita coisa para se cuidar, para as direções observar qual é a política de aliança. A nossa política de aliança, primeiro é o quê? Primeiro, buscar base de sustentação na nossa tática eleitoral nas frentes de esquerda, nas frentes progressistas, com os companheiros do PCdoB, do PSB, do PSOL, do PDT, do PCO, da UP, da Rede. Evidentemente que a maioria dos municípios brasileiros, muitos desses partidos nem estão presentes. Então, o segundo ponto é o quê?
buscar constituir frentes anti-Bolsonaro, antifascismo, e aí sim a gente pode alongar ou alargar a nossa política de alianças. Então, companheiros, nós estamos muito bem nessas eleições. Nós vamos disputar muitos corações e mentes. E para isso, precisa o quê? Organização, planejamento, organização. Obrigado, passo aí para o nosso moderador. Obrigado, Sônia. Agora, quando você fala de organização, de planejamento, tem companheiros que já participaram de várias eleições. Tem companheiros que será a primeira. E nós temos que realizar os nossos encontros e convenção. Na lei, fala que a convenção pode ser virtual, né? Mas tem um monte de documento que nós temos que ir atrás para poder registrar candidaturas e fazer. Então, eu gostaria que a doutora Edilene desse uma orientação para a gente. Como é que a gente faz isso? Como é que é essa tal de convenção virtual? Como é que faz para conseguir documentos? Nos oriente, por favor. Claro. Wilson, obrigada. Bom dia, Sônia. Boa tarde, boa noite, a depender da hora que nós nos encontrarmos com quem está do outro lado da tela. Antes de tratar desse tema, Wilson e Sônia, e já que abraçando Sônia e cumprimentando o esforço dela e sua equipe à frente da Secretaria de Organização, e essa beleza de investimento da Escola Nacional de Formação, porque informação é poder, formação é capacidade de interferir na realidade e mudar o mundo. Então, nós precisamos cumprimentar essas pessoas desse partido que se dedicam cotidianamente a esse investimento na mudança do mundo. Muito obrigada pelo trabalho de vocês e obrigada pelo convite. Antes de me dedicar à conversa que me traz aqui hoje, de novo, e eu venho com a maior alegria, eu queria prestar uma homenagem com a música da minha terra, a Assis Carvalho. Sei que era uma pessoa muito querida e próxima da Sônia, sei que ela sofreu muito e está sofrendo ainda com a passagem dessa pessoa tão importante, mas eu trouxe uma música, Sônia, para nos alegrar e para homenagear essa pessoa. Milton Nascimento, ele não canta, como sabemos, ele declama coisas lindas, e a última interpretação dessa música é pela Maria Rita, que também tem uma voz maviosa, é uma mulher, e como nós sabemos, mulheres melhoram muito o mundo. Por isso que nós vamos falar delas aqui nas candidaturas, e eu já sei que o Wilson está doido para perguntar sobre isso, e eu estou também ansiosa para tratar desse tema. Mas a música chama Encontros e Despedidas. Começa assim, e eu não vou cantar, é evidente, porque dentre os meus pequenos atributos não tem a voz maviosa de uma Sônia Braga, eu vou então declamar. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. Começamos a nossa conversa de hoje com um pouco de emoção, com um pouco de poesia e música, para dizer que o trem da partida é também o trem da chegada. Vão muitas pessoas queridas, a pandemia levou muita gente importante, muita gente visível, outras, a grande maioria invisível,
mas o trem da partida é também o trem da chegada. E quando nós falamos de chegada num ano eleitoral, a democracia é uma das esperanças de que essas pessoas que se foram possam se reinventar por meio daqueles e daquelas que ficam e lutam. Então, eu tenho certeza que Assis Carvalho, que partiu, em algum lugar está observando, esperando que ele se faça chegar por meio desses muitos candidatos e muitas candidatas que vão levar o projeto dele avante. Eu cumprimento a família do deputado, eu cumprimento os amigos, eu cumprimento a direção do partido e eu espero, então, que o trem da chegada traga Assis Carvalho nessas candidatas e candidatos que recebem a nossa homenagem em forma de diálogo, ainda que virtual. Calendário eleitoral. Nós sabemos que o calendário mudou muito. Sônia, nossa secretária de organização, inclusive, anotou isso agora há pouco, impactando, inclusive, os encontros. Eu trouxe o calendário com o detalhamento necessário, vou fazer uma leitura pausada de cada data, mas já anoto que, conforme nós combinamos, há uma cartilha distribuída em várias partes que eu te conto, Sônia. Ficou pronta, Wilson, também te digo. Ontem eu fiz os acertos finais nela, submeti a parte que envolve a administração financeira de campanha à Secretaria de Finanças. Então, a secretária Gleide, com a sua equipe, examinou a cartilha, se colocou de acordo, e agora nós fechamos um documento que trata de toda essa temática que hoje vamos falar, com muito mais detalhes, é claro. Então, o calendário está lá também, e eu chamo a atenção das principais datas que são 11 de agosto, é o último dia para as emissoras interromperem, emissoras de rádio e televisão, a transmissão de programas que sejam programas apresentados por pré-candidatos e pré-candidatas. 14 de agosto, 3 meses antes da eleição, é o prazo final para desincompatibilização de servidoras e servidores ocupantes de cargos efetivos, emprego público, contratos temporários com a administração pública. Este foi o único prazo de desincompatibilização que foi prorrogado. Entre 31 de agosto e 16 de setembro é o período de realização das convenções partidárias. E eu vou já atender ao pedido do Wilson para falar de convenções virtuais, como ele perguntou aqui de modo tão encantador, né? Afinal, o que diabo é isso? E eu quero falar um pouco mais do detalhe que envolve a convenção virtual. 26 de setembro é o prazo final para apresentação dos requerimentos de registro de candidaturas pelo partido. Depois eu falo um pouco melhor, porque vencido o prazo pelo partido, se tiver uma candidata ou um candidato escolhido em convenção que não foi registrado, individualmente a pessoa pode requerer o registro se porventura escapou na hora de o partido fazer o pedido direto à Justiça Eleitoral. 9 de outubro é o início da propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão, e antes disso, no dia 27 de setembro, é o início da propaganda eleitoral, inclusive a propaganda na internet e a propaganda de rua. Então, 27 de setembro, a propaganda em geral. Para começá-la, há que observar uma série de requisitos, e eu vou falar disso também daqui a pouco, junto com Sônia e Wilson, que é o assunto administração financeira da campanha. Há que haver cuidados elementares antes de começar a fazer propaganda. Então, propaganda geral começa dia 27 de setembro, de poucos dias depois do início da primavera. Eu espero que seja uma linda propaganda. No dia 9 de outubro é o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Lembrando que esta propaganda vai ter que ser compartilhada com um mínimo legal específico para as mulheres. Falo disso adiante também. 27 de outubro é o prazo da prestação de contas parcial.
Na eleição municipal, obrigatoriamente, como foi na eleição passada, tem que ter um relatório parcial de prestação de contas encaminhado para a Justiça Eleitoral por meio eletrônico, do chamado Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, o SPCE. Nessa cartilha, eu falo disso também. Então, vocês terão mais detalhes também pela cartilha, se porventura, considerando o tempo, nós não conseguimos falar de tudo nesse nosso encontro de hoje. Dia 12 de novembro é o último dia da propaganda eleitoral no rádio e na televisão e o último dia para a realização de comícios, utilização de aparelhagem de som fixa e reuniões públicas. Dia 13 de novembro é o último dia para divulgação paga na imprensa escrita de propaganda eleitoral e reprodução na internet de jornal impresso contendo propaganda eleitoral. 14 de novembro, véspera do primeiro turno, é o último dia para a distribuição de material gráfico, material impresso, realização de caminhadas, carreatas ou passeatas. É também o último dia para a publicação da propaganda eleitoral em redes sociais ou em páginas na internet. Propaganda eleitoral na internet vai merecer uma atenção especial e nós também vamos falar já disso. 15 de novembro é o primeiro turno, 29 de novembro é o segundo turno, 15 de dezembro é a prestação de contas final, dia 18 de dezembro, data em que nós vamos nos encontrar, todas e todos, é o prazo para a diplomação dos eleitos e das eleitas. Este é o prazo. Nesse entretempo, enquanto tudo isso sucede, vem a novidade que nos chama aqui hoje, as chamadas convenções virtuais. A Justiça Eleitoral, considerando a dificuldade em grande parte das cidades, principalmente nos grandes centros urbanos, de se manter aglomerações, e as convenções sempre foram aqueles encontros festivos que permitiam a candidatos, candidatas, suas famílias, militantes, dirigentes, de se encontrarem não só para deliberar aquilo que eu vou anotar aqui como obrigatório na convenção, e na cartilha eu também descrevo com detalhes o que deve ocorrer na convenção, seja presencial, seja virtual. Então, aquele encontro festivo, considerando a pandemia, ele não poderá mais, em determinados lugares, ocorrer. Daí, a Justiça Eleitoral ter apresentado esta alternativa, que é a convenção em formato virtual. Não significa que a convenção presencial desapareceu. Ela está mantida onde for possível, com alguns cuidados adicionais, e a Justiça Eleitoral está muito atenta ao assunto, à assinatura da ata da convenção, mas com alguns cuidados adicionais, as convenções presenciais permanecem. Os livros ata, abertos e rubricados pela Justiça Eleitoral, aqueles tradicionais, que todo ano eleitoral nele nós lançamos manualmente a ata da convenção, onde tiver, e se o partido quiser utilizar, pode, mas com o formato virtual, essa história mudou um pouco. E é disso que vou falar agora. Então, eu repito, convenções presenciais estão mantidas no mesmo formato de sempre, tem que haver convocação aos convencionais. No PT, os convencionais são os membros da executiva, não é isso, Sônia? As convenções homologam as candidaturas deliberadas nas prévias e nos encontros, e é preciso, nas convenções presenciais, redigir a ata no livro já existente e coletar as assinaturas dos convencionais. Nesta ata, tem uma série de decisões a ser tomadas, que eu vou mencionar em seguida, que também deverão ocorrer nas convenções em formato virtual. Basicamente, a convenção decide pela homologação das candidatas e candidatos previamente deliberados,
define e atribui número, completa claramente o nome da candidatura e o nome para a urna eletrônica. Também nessa ata anota CPF, título eleitoral e outros elementos necessários à identificação. Também na ata deve constar a decisão pela formação de coligação majoritária, se for o caso, assunto que no PT também é previamente debatido. Já há normas gerais sobre o arco de alianças que esse partido forma, portanto, a convenção no PT é relativamente simples de ser realizada, porque há todo um processo interno que esgota a democracia partidária interna para chegar na convenção com essas decisões previamente estabelecidas. Então, muda pouco dessa realidade já vivida por nós. As convenções em formato virtual, então, mudariam o quê? Primeira coisa, mudariam o modo de se comunicar. Por exemplo, ao invés da reunião num lugar previamente combinado, o partido vai marcar uma reunião com hora marcada, com pauta específica, que já comentei, por meio virtual. Por exemplo, usando uma plataforma eletrônica como essa aqui, por meio da qual nós conversamos. A decisão do TSE, que trata de convenções virtuais, a resolução 23.623, de 30 de junho de 2020, ela diz que o partido escolhe a ferramenta tecnológica que desejar. Entretanto, já vou adiantando, essa ferramenta tecnológica, obrigatoriamente, tem que ter um mecanismo que permita gravação em áudio e vídeo dos principais atos da convenção. Por que isso? Porque como não há mais a ata escrita no livro, rubricado previamente pela Justiça Eleitoral, no formato de convenção virtual, a Justiça Eleitoral diz que o partido está autorizado a ir no módulo externo do Candex, que é o sistema eletrônico que permite o registro de candidaturas. O partido está autorizado para digitar a ata diretamente lá. Se o partido não puder coletar assinaturas dos participantes da convenção, o áudio e o vídeo servem para comprovar as deliberações da convenção. Então, notem que qualquer que seja a ferramenta escolhida, ela precisa ter uma duração relativamente longa, portanto, as ferramentas gratuitas costumam não dar tempo para fazer grandes eventos e, em geral, não disponibilizam mecanismos de gravação em áudio e vídeo. Quem fizer convenção virtual, atente-se para esse detalhamento para que, no meio da deliberação, não caia o sinal e interrompa o ato tão importante para a vida partidária. O que a ata da convenção, seja presencial, seja virtual, deve conter? O local, se for presencial, o lugar físico, se não for presencial, por meio eletrônico, indicando qual é o link. A data e a hora de início da convenção, a identificação e a qualificação de quem presidiu a convenção, a deliberação sobre os cargos que o partido vai concorrer. No caso de coligação, o nome, se já estiver definido, dos partidos que a compõem, assim como o nome da coligação, se houver já na convenção, a coligação já pode sair dali com o nome. Se não, isso pode ser decidido posteriormente, quando do registro. Também na convenção virtual, Wilson, Sônia, o representante da coligação já deve ser escolhido. Se for possível, economiza bem aquela burocracia, aí sim é uma burocracia que pode ser economizada. Ao invés de ter que reunir depois todo mundo de novo para decidir quem é o representante, já delibera na convenção, não é? Outra decisão importante que tem que estar na convenção, e a ata tem que reproduzir isso, a relação de candidatas e candidatos com a indicação do cargo, o número atribuído, o nome completo, o nome para a urna, inclusive o nome social, como nós já sabemos, a inscrição, o título eleitoral, o número do título eleitoral, o CPF e o gênero. Então, o gênero é fundamental porque, já de posse dessa ata,
que deve ser entregue à Justiça Eleitoral 24 horas depois da realização da convenção. Já de posse da ata, nós saberemos se o mínimo, se o gênero minoritário está representado por pelo menos 30% das candidaturas. Então, gênero é obrigação da ata, é obrigação da convenção, porque a Justiça Eleitoral já controla, a priori, o cumprimento dessa regra essencial. É essencial também que a convenção virtual seja antecedida pela convocação, como sempre. Todos os integrantes da convenção, os convencionais, têm que ser convocados. Então, que seja por meio virtual, que seja por e-mail, que seja pelo WhatsApp, o partido, a instância, tem que fazer um convite formal. Eu também coloco isso na nossa cartilha para convocar os convencionais. Sugiro, inclusive, que a pauta da convenção esteja claramente detalhada no convite também. Essa é uma burocracia saudável, sabe, Wilson? Porque permite à militância e os convencionais se prepararem para um encontro tão importante, mesmo que por meio virtual, que é a convenção do partido. Nessa convenção, o número máximo e mínimo dos gêneros tem que ser respeitado, como eu já disse, e, claro, obrigatório pelo menos 30% para o gênero minoritário, porque sem isso não haverá registro. Muito bem, eu falei demais? Eu posso prosseguir um pouco mais para falar do registro de candidaturas ou eu paro? Posso continuar? Não, eu acho que pode, deixa eu dizer, porque agora é o mais importante, que todo mundo tem que saber. Porque quando você vai falar em registro, você vai começar a falar em CNPJ dos diretórios municipais. Porque sem CNPJ, ok, não existe eleição no município. Então, doutora Edilene, é importante, porque eu acho que eu já falo tanto isso que eu já estou ficando chata com os nossos companheiros nacional, que toda reunião eu digo, olha o CNPJ dos municípios, olha como é que está o CNPJ dos municípios. E isso é tão importante, Sônia, tem município importantíssimo, tem município com viabilidade evidente de candidaturas que está com o registro suspenso. Se ficar com o registro suspenso, não pode lançar candidato. Eu vou falar disso logo a seguir, mas ainda quero falar de registro de candidaturas, então, e eu sigo em frente, destacando o seguinte: feita a convenção, deliberado tudo isso que nós já conversamos, prazo máximo de 24 horas por meio virtual, por meio do sistema chamado Candex, que eu já adianto para vocês que o de 2020 ainda não está pronto, exatamente por causa da novidade chamada convenções virtuais. A Justiça Eleitoral diz que até meados de agosto ele estará disponível, inclusive disponível para que o partido possa, com acesso a uma senha específica, treinar no uso do Candex. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, a ata da convenção tem que ser transmitida no máximo em 24 horas para a Justiça Eleitoral, com todos esses elementos obrigatórios. Já era assim no passado, permanece. Agora, com a remessa virtual, também por meio desse sistema chamado Candex. O Candex é a principal ferramenta para o registro das candidaturas. Esse sistema que se assemelha, para quem já fez declaração de imposto de renda, se assemelha um pouco àquele sistema da declaração do imposto de renda. Por quê? É um sistema amigável que facilita o lançamento dos dados pessoais de candidato a candidato. Então, o partido vai ter que informar um por um dos nomes de homens e mulheres que se apresentaram. Esse sistema vai obrigar que se anexe um por um dos documentos exigidos. Se houver tempo aqui, eu falo deles, dos documentos obrigatórios. Se não houver na cartilha, eu deixo isso tudo detalhado, inclusive sugerindo o prazo mínimo para a requisição das certidões obrigatórias. Então, o Candex permite a anexação de toda essa documentação obrigatória.
além de exigir o preenchimento de todos os dados de candidato a candidato, candidata a candidato. Então, é fundamental que se tenha toda a qualificação de candidatas e candidatos, toda a documentação reunida e, principal observação, o sistema exige um endereço eletrônico de cada candidato, de cada candidata, exige a informação de um número de celular e obriga, aqui minha preocupação adicional como advogada, obriga que se informe um celular que tenha um aplicativo de mensagem instantânea. É o apelido bonito para Instagram ou WhatsApp. Para que isso? Para a Justiça Eleitoral notificar a candidata, notificar o candidato diretamente no WhatsApp ou no e-mail. Penso eu que vai notificar nos dois, e-mail e o WhatsApp. Então, já fiquem atentas, porque ao informar o número do celular, é por aí que candidatas e candidatos serão notificados pela Justiça Eleitoral, inclusive para propaganda eleitoral irregular, diligências do registro, problemas com o chamado DRAP, que é o demonstrativo de irregularidade de atos partidários, isso para o representante do partido ou da coligação. Então, notem, a comunicação virtual com a Justiça Eleitoral no registro de candidatura vai ser a tônica. Fiquem atentas, fiquem atentos, informe um número de celular com WhatsApp ou Telegram, que você tenha controle. Se você é candidata, candidato, peça ajuda a alguém para monitorar o recebimento dessas notificações. O risco de um registro de candidatura ser indeferido e você nem saber, se não acompanhar essas mensagens instantâneas, é real. Então, muito cuidado. Eu dizia que o Candex permite o registro. Esse registro, até o dia 26 de setembro, ele é feito pelo partido com todos os dados dos candidatos e candidatas. O Candex, esse sistema que oportuniza o registro virtual, ele hoje, atualmente, para 2020, ele tem novas funcionalidades. É por isso que a Justiça Eleitoral criou a possibilidade de um partido com uma senha treinar o uso dele. E aqui é preciso ter muita atenção, porque a senha para o treino é diferente da senha para o registro oficial. E a Justiça Eleitoral vai conferir senha a um representante do partido. Então, uma única pessoa terá a senha do Candex. Por isso, a pessoa que for utilizar a senha para fazer o registro tem que ser alguém versado minimamente nessa tecnologia, que saiba manejar bem o sistema, porque ele, para a Justiça Eleitoral, ou ela, com a senha, é como se fosse o próprio partido falando. Aqui, muita atenção. Penso que quando o Candex estiver disponível, a Sônia vai sugerir que nós façamos uma oficina para treinar o uso do Candex e, claro, instância que não tiver registrada na Justiça Eleitoral não vai receber senha do Candex. Aqui já estou adiantando que é fundamental conferir como está o registro do partido na sua cidade. Essa informação você obtém por meio virtual, é só ir na página do TSE, no link chamado Partidos Políticos, está na tela à esquerda, no alto da tela do TSE, e a partir dali você vai em informações partidárias e vai informando dados do seu município. É possível identificar se a instância está ou não registrada. Se não estiver, se adiante e resolva o problema. Logo mais eu falo de um dos problemas recorrentes, que é a falta da prestação de contas da instância, e como é que nós vamos poder atalhar esse problema agora já, para permitir lançar as candidaturas. Nessa primeira rodada, eu concluo e volto já com o pedido de vocês, a solicitação de vocês, as perguntas, se houver alguma, para que eu dê sequência. Obrigada de novo, viu, Sônia, Wilson? Alegria estar aqui com vocês. Eu queria reforçar alguns pontos, já respondendo vários questionamentos que estão aparecendo aqui nas redes sociais.
O primeiro, que as pessoas falam, não, podia repetir isso, podia falar melhor aquilo, está gravado, vai ficar disponível no site da escola, na TVPT, vocês podem rever quantas vezes quiserem. Não só essa, mas todos os outros vídeos que já fizemos. A cartilha, documentação, tudo que vocês precisam vai estar disponível para vocês. No site, se você entrar no site da jornada, você vai ter lá um módulo que é da questão da conjuntura, tem um de comunicação e tem um de organização, que é o módulo 3, que vocês podem e devem entrar lá, que vai ter vários subsídios para ajudar. Eu queria só reforçar o seguinte, para virar vereador ou prefeito, precisa ter voto. Para ter voto, tem que organizar e planejar a campanha. Para organizar e planejar a campanha, tem que ser candidato. Então, tem que organizar direito às convenções. Para ser candidato, tem que ter partido. Então, não adianta ficar pensando que terno que vai usar na posse, ou que vestido que vai usar na posse, se o partido não tiver lá hoje legal. Então, primeira tarefa, quem não viu ainda, vai ver como é que está a situação do partido do seu município. Não venham depois reclamar de Sônia. Ninguém me falou, ninguém me contou. Cada um cuida do seu quadradinho. Vamos cuidar, vamos ver como é que está a nossa situação. A outra coisa que a Sônia falou, e eu vou repetir, porque alguém entrou depois, eu sei que isso não vai acontecer no Brasil, então eu vou dar um exemplo de fora do Brasil. Vamos supor que o PT tomou a decisão de com quem coliga. Nós temos clareza que essa eleição é um momento de disputa dos rumos, não só do município, do Brasil. Então, nós, do PT, não vamos fazer nada para ajudar a eleger candidatos comprometidos com Bolsonaro. Então, lá no município de Miami, o pessoal reúne lá e fala, olha, nós queremos apoiar um prefeito e um vice aqui, que é Bolsonaro, para eleger um vereador nosso. Vamos ficar quietinho, vamos ficar na surdina, a gente faz a ata, entrega lá no cartório eleitoral, ninguém fica sabendo. A lei eleitoral, a justiça eleitoral tem toda a legislação. Na legislação dela, ela permite que o partido estabeleça suas regras. O PT estabeleceu uma regra que todos os municípios abaixo de 100 mil eleitores têm que mandar a ata para ser referendada pelo diretório estadual. E os municípios acima de 200 têm que mandar para o diretório nacional, vai ser referendado. Só depois disso tem o registro. Você pode pegar sua ata, o cara do Bolsonaro que você é amigo do juiz eleitoral. Você pode conversar lá, enfiar sua ata no cartório, sem conversar, sem mandar para o PT? Dá tempo para conseguir, mas nós vamos ficar sabendo. E o que foi aprovado no diretório permite que o PT vai lá e caça essa convenção. Então, vocês ficarão sem candidato a nada. Então, gente, eu não sei quem foi, mas algum sábio já disse no passado que a esperteza, quando é muito, vira bicho e come o homem. Então, cuidado com esse tipo de coisa. E cuidado com 2 assessores que geralmente querem ajudar a gente. Um tal de depois e um tal de amanhã. Não deixe nada para depois, não deixe nada para amanhã. Vamos fazer, escutou um prazo ali? 24 horas. 24 horas é 24 horas. Não vamos dar um jeitinho que o brasileiro gosta de deixar. Vamos ficar atento com essas coisas que podem derrubar alguns candidatos nossos. Falando em candidatos no masculino, a Sônia, o PT tem lá aquele módulo, o Escreva, candidate-se, para a gente ir lá e registrar nossas candidaturas. Eu queria que a Sônia falasse um pouquinho, o conjunto dos companheiros, e está muito alto aqui a nossa audiência, os que estão vendo hoje, os que vão ver depois,
como é que nós estamos de candidatura, né? O PT faz todo o esforço para garantir o espaço dessas populações subrepresentadas. Como estão as candidaturas LGBTs, candidaturas dos companheiros negros e negras e candidaturas de mulheres, companheiras e jovens? Nós temos jovens candidatos. Como é que está essa situação hoje no PT? Olha, primeira coisa, eu quero dizer assim, se alguém estava dúvida, vale a organização de campanha, e estão falando do partido, das convenções? Sim, amigo, o Wilson falou uma coisa muito importante. Ninguém se elege só. Não se elege só porque precisa de um bocado de pezinhos e dedinhos teclando, né, seu nome, seu número lá na urna. Mas antes disso, precisa ter partido, precisa ter um grupo que coordene, que ajude você na sua campanha. Mas, para tudo isso, esse negócio aqui, que tem hora que é complicado, mas não é tanto, não. Todo diretório municipal tem que colocar uma pessoa, geralmente a SORG e os presidentes, que ficam mais atentos a isso e vão ficando atentos. Como eu disse, sem CNPJ, ok, não tem eleição. Mas eu vou dizer uma coisa, no PT, Wilson, nós estamos muito bem, muito antenados com a sociedade, porque foi isso que o PT nasceu, foi para ter essa relação direta com os trabalhadores, as trabalhadoras, com os anseios, com os pensamentos, com as ideias da sociedade, do povo brasileiro. Nós temos um projeto chamado Elas por Elas, que tem a nossa secretária nacional de mulheres do PT, que é uma indígena daquelas valente, que é a companheira Anne Caroline, que faz um trabalho brilhante, um projeto criado, chamado Elas por Elas, que fez, além do nosso candidato, um cadastro específico, um trabalho, assim, uma a uma. Eu tiro aqui pela minha secretária aqui do meu Ceará, a companheira Fátima Bandeira, que conversa com mulher a mulher que quer ser candidata, inclusive incentivando. Porque o candidato é fundamental. Hoje, pela primeira vez na história do PT, nós sabemos quem são os candidatos e as candidatas antes do TSE. Porque antes a gente só sabia quando registrava mesmo quem era. A gente sabia quem eram os prefeitos, mas as vereadoras e os vereadores, a gente só sabia mesmo quem era depois. Com candidatos, as pessoas vão lá, entra na área PT e registra, atualiza seus dados. A gente pega o Zap, né, como a gente gosta de dizer, que é o que a maioria tem de comunicação, dessas mensagens instantâneas, né? E nós atualizamos, mas lá nós também perguntamos, além de gênero, orientação sexual, perguntamos religião para entender mais como é o nosso público, perguntamos qual é a sua área de militância. Aí, se vocês querem saber coisa demais da gente, não. É porque, como o Wilson também disse no começo, essa jornada foi uma coisa de várias secretarias. E dentro disso, tem também o que nós vamos lançar agora, através do companheiro Gilmar Tato, que é o nosso candidato a prefeito em São Paulo, mas é o nosso secretário nacional de comunicação. Vamos lançar, em conjunto com as secretarias também, a Casa 13. E na Casa 13 vai ter o quê? Proposta de materiais de campanha para você só fazer adaptação, né, para o seu nome, seu número, propostas de como fazer memes, de como fazer interseções aí nas suas páginas de Facebook, programa de governo, e foi a partir disso. Nós estamos com 35% de mulheres candidatas a vereadoras e vereadores, prefeitas, infelizmente, é um pouco menos, 25% das nossos candidatos a prefeitos e prefeitas são mulheres. Um dia nós chegamos lá, temos 38% de candidatos negras e negras, temos 32% de candidatos jovens. E como é que a gente descobriu isso?
LGBT, nós estamos fechando qual é o percentual, né? Como é que descobrimos isso? Descobrimos isso através do Candidates. Por isso que se você ainda não se inscreveu, dá tempo, porque o Candidates é o acesso para a jornada de formação, mas também vai ser o acesso para a Casa 13, lá na área do PT, na área da militância, mas também ter uma areazinha do Candidates para você ter acesso a tudo isso. E aí a gente descobriu, e vamos poder fazer políticas, nós estamos fazendo, Wilson, o pessoal da comunicação, política setorial. Tem tantos % de candidatos da área da educação, então vai ter alguns memes, o nome é meme mesmo, né, que chama esses cards, memes, os cards, específico para a área. O pessoal da agricultura familiar vai ter lá na Casa 13 esses cards. Casa 13 a gente lança agora 1º de agosto, né? Então, é isso é organizar. Por incrível que pareça, vocês podem achar que a conversa aqui está muito na área legal, mas organizar o partido é a primeira coisa para organizar a campanha, né? A partir disso, aí sim, você vai queimar seus pezinhos, fazendo aquilo que você pode, com todo cuidado, visitas, mas com todo cuidado, respeitando o distanciamento, pequenas reuniões, respeitando as questões sanitárias, todo mundo de máscara, né? E muito trabalho virtual. Um Facebook bem feito, a doutora Edilene vai já falar o que pode, não pode, a gente já fez um programa também só sobre isso, você pode procurar e rever, que a gente fez um programa só o que é que pode, o que é que não pode fazer na internet, né? Só não pode pedir voto, gente, não pode pedir voto, mas pode apresentar as propostas, né? E aí, Wilson, tem uma coisa muito importante, muito, muito importante. O PT não tem candidata laranja. As mulheres no PT são mulheres que são candidatas de verdade. São companheiras que estão disputando o poder. E nós temos que acabar com esse negócio. É 30% das cotas de mulheres. Não, é 30% da cota de gênero. Meu sonho é ver uma chapa 70% de mulher e 30% de homens. No PT, nas suas instâncias, é paridade. 50% de homens, 50% de mulheres. Vamos os diretórios, eu desafio os diretórios. Para essa eleição não deu tempo, daqui a 4 anos, meu filho, tem essa mesma dor de barriga, tem eleição de novo. Vamos fazer esse desafio para daqui a 4 anos a gente fazer eleições paritárias. Mas quero dizer que nossas companheiras procurem também, aquelas que não conheceu ainda, acho difícil não ter conhecido, porque as mulheres, as secretárias estaduais, a secretária nacional, o coletivo nacional, o Fórum Nacional das Mulheres do PT, todas estão engajadas no projeto Elas por Elas. Mas quem não conhece, vai lá no site do PT, tem Elas por Elas. Vá no Candidates, quando você termina de preencher os seus dados, tem lá um linkzinho para você entrar com Elas por Elas. Quem é jovem tem o Representa, quem é LGBT tem todas as cores, quem é de combate ao racismo também tem um cantinho lá, né? Dos companheiros os negros e negras terem uma relação, e todos esses links têm políticas específicas. E mais, quando você se eleger, quando você estiver eleita, quando você estiver eleito, esses projetos continuam para lhe dar subsídios de propostas setoriais, de proposta para melhorar a vida das mulheres, que nós somos a maioria do eleitorado, inclusive, e para esse setorial, seja LGBT, seja agrário, seja de combate ao racismo, da negritude do PT. Então, é isso que a gente está fazendo. Isso também é organizar a campanha. Depois a gente também vai ter daquela organização mesmo, de reunir, fazer agenda, mas isso aqui também faz parte do que é organização de campanha. Sônia, Respondi, companheiro Wilson. Eu acho que está importante, foi muito bom. Sim, nós temos, acho que foi falado aqui hoje, várias questões
importante para os nossos pré-candidatos e pré-candidatas, mas nós temos consciência e tem muita coisa que não foi falado, porque o tempo é curto. Haverá outros dias que nós vamos falar mais profundamente sobre esses temas. E aí vale a pena as pessoas irem olhando lá nos módulos da jornada para já chegar aqui meio preparado. Tem vários e vários candidatos da direita por aí contratando assessoria contábil, assessoria jurídica, assessoria de comunicação, assessoria política, assessoria de organização, e tudo isso custa uma fortuna. Os nossos candidatos têm tudo isso aqui de graça. Está aqui no nosso site. É só participar da jornada, entrar no site a hora que puder e pegar as informações. Então, nós vamos voltar aqui outro dia, falar da Casa 13+, fazer o treinamento de organização que for necessário, aprofundar mais essa questão aí do pode ou não pode. Então, nós temos todos terças e quinta, às 11 horas, tem uma live aqui de 1 hora sobre a jornada, mas está tudo lá no site. Entrem lá e assistam. Eu tenho clareza de que as redes sociais serão importantes nessa eleição, mas não basta entrar lá e falar qualquer coisa. É fundamental a gente acertar no conteúdo. E o nosso conteúdo é nacional. E é por isso que nós estamos fazendo essa jornada. Então, eu queria pedir desculpa para a gente não conseguir abordar todos os temas que vocês querem ouvir, mas a vida não acabou. Teremos mais terças e quintas. Agradeço a presença de todos vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui, principalmente na companhia dessas duas queridas companheiras, a Sônia Braga e a Edilene. Então, eu vou, como a Sônia falou da importância e da liderança das mulheres, eu vou parando por aqui e vou passar para as companheiras fazer a saudação final delas. Por favor, eu já me sinto contemplada, mas eu queria que a Edilene, nas suas falas finais, falasse um pouquinho dessa parte de prestação de conta, de tudo. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, muito pouco, mas... Ela fala um pouco e deixa o pessoal com gostinho de quero mais. Rapidamente eu falo do tema, mas antes eu queria registrar o seguinte: até as convenções partidárias, seja no formato presencial, seja no formato virtual, nós estamos na etapa da pré-campanha. Na pré-campanha, nós podemos comunicar claramente o nosso projeto, nossa plataforma, a nossa proposta, inclusive por meio das redes sociais. A Sônia chamava a atenção de que esta comunicação do meu projeto, da minha proposta, da minha plataforma, como pré-candidata, não pode conter o pedido de votos. Realizadas convenções, levada a registro a candidatura, no dia seguinte ao registro, se o candidato preencher os requisitos mínimos, que eu vou comentar agora, é possível já começar a fazer propaganda, em geral, propaganda eleitoral. Aí sim, nesta, tem que ter o pedido de voto, tem que ter o nome do partido, tem que ter o nome da coligação, se for o caso da majoritária. Se for majoritária ainda, tem que ter o nome do vice ou da vice. Todo material de propaganda tem que ter CNPJ da candidatura, CNPJ da empresa que fabrica. Nas redes sociais tem que constar o CNPJ da candidatura, todo o material da candidatura impulsionado com o recurso da campanha da candidata do candidato. Vai ter que constar na página que está impulsionado, que é material de propaganda e o custo, inclusive, do impulsionamento. Então, depois do dia 27 de setembro, começa a etapa da propaganda, e eu espero uma outra rodada aqui, dessas nossas live aulas, para falarmos só de propaganda eleitoral com a pegada das redes sociais. Como esse tema vai se movimentar por muito tempo, eu vou sugerir que a escola e a SORG chame uma live só sobre esse assunto, então eu não vou tratar dele aqui agora, até porque é um tema que nós conhecemos muito mais.
a nossa vivência é muito grande no campo da propaganda eleitoral propriamente dita. Mas tem um campo, esse que a Sônia tem pedido tanto e que eu acho muito importante, que é o da administração financeira da campanha e do partido durante o período eleitoral. E é disso que eu vou falar agora, nesses poucos minutos em que nós vamos encerrar o nosso diálogo. Disse o Wilson, né? Vai ficar sempre uma vontade de voltar, de nos ver, e eu espero que vocês sempre me chamem para que eu venha aqui falar desse assunto que me encanta. Então, vou falar de administração financeira de campanha e partidária, também rapidamente, anotando que nós produzimos uma cartilha, eu espero em breve, no tempo da revisão e da diagramação, que ela esteja disponível para todas e todos. Nesta cartilha, eu começo destacando o seguinte: a administração financeira de campanha é o conjunto de atos que envolve registro das contas bancárias específicas, obrigatórias, e nesse ano eleitoral municipal, pelo menos 3 contas nós teremos: a de doações de campanha, a de recebimento de fundo partidário e a de recebimento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Vocês poderiam me dizer, mas eu não vou usar essa conta bancária. Mas e se correr o risco de usar e ela não existir? Então, feito o registro da candidatura de posse do CNPJ, que é um documento gerado pela Receita Federal nas 24 horas seguintes ao registro, candidata e candidato de posse do CNPJ vão cuidar de abrir pelo menos essas 3 contas bancárias específicas. Olha, este é um ato de administração financeira da campanha, a abertura das contas bancárias. Outro ato importante é o de arrecadação de recursos. Quais são os tipos de recursos que podem alimentar uma campanha eleitoral? A doação de pessoa física, seja diretamente na conta bancária, doações de campanha, seja por meio das doações nas páginas da internet das candidaturas. Lá será possível gerar boleto bancário, doar por meio de cartão de débito, cartão de crédito e até mesmo débito consignado em conta. Essa é uma novidade para quem resolver fazer arrecadação por meio de página na internet. Isso também é ato de administração financeira de campanha. Outro ato importante é a realização do gasto. Quando eu falo de realização de gasto, eu preciso saber, e já vou adiantando aqui, outra novidade desta eleição em 2020, é que neste ano, pela primeira vez, há um limite para o chamado autofinanciamento da campanha. O que é isso? A Justiça Eleitoral, até o dia 31 de agosto de 2020, deveria ter sido em julho, mas em decorrência da alteração do calendário mudou, a Justiça Eleitoral, até 31 de agosto, divulga uma tabela com o teto de gastos, o limite máximo que cada candidatura pode gastar em cada cidade do Brasil. Então, até 31 de agosto, essa lista estará disponível e, a partir daí, sabendo qual é o limite de gastos para a candidatura, a candidata, o candidato, precisa saber que o máximo com autofinanciamento, ou seja, de dinheiro próprio que ela ou ele poderá colocar na própria campanha, o máximo é de 10% do teto de gastos para a campanha. Por exemplo, se na sua cidade o máximo que um candidato a vereador, que uma candidata a vereadora pode gastar é 20 mil na campanha inteira, o máximo para o autofinanciamento, ou seja, o máximo de doação com recurso próprio seu, será de R$2.000. Então, essa é uma outra novidade. Saber dos limites é essencial, porque extrapolar os limites, além da multa aplicada à candidatura, pode configurar o abuso do poder econômico e gerar a cassação do eleito, da eleita. Outra informação importante, muito, muito importante, é obrigatório o serviço de acompanhamento jurídico e contábil da campanha. Por quê? A prestação de contas se dá quase que em tempo real.
Cada ato que gerar gasto, que gerar contratação, que gerar doação, tem que ser lançado num prazo mínimo, em poucas horas, no sistema de prestação de contas eleitoral da Justiça, que é um sistema virtual. Então, é preciso que haja uma contadora, uma advogada, um contador ou um advogado para acompanhar a campanha. Essa é uma despesa obrigatória. Então, tem que estar no planejamento da campanha arrecadação suficiente ou convencer apoiadores e apoiadoras, advogadas, advogados, contadoras e contadores para poder municiar, auxiliar a sua campanha. Essa é uma despesa que você tem que ter em mente ou uma doação que você vai ter que captar. Há um limite para a doação a propósito delas, não é só para a candidatura. Pessoas físicas podem doar para as campanhas até 10% do que ganhou no ano de 2019. Além disso, pode doar a própria mão de obra e o uso de bens móveis ou imóveis de propriedade do próprio doador, da própria doadora, até o máximo de 40 mil estimável em dinheiro. Então, veja, é importante buscar apoio de advogadas, de advogados, de contadoras, de contadores, para que sua campanha tenha esse reforço técnico essencial. Não é possível arrecadar nenhum real fora das contas obrigatórias, não é possível gastar nenhum real que não seja por meio da conta bancária específica. Então, esse detalhamento todo é fundamental, porque nós precisamos fazer bem a nossa campanha, atentos e atentas a esses limites que a lei estabelece. Lembro a vocês que é muito importante saber que há algumas despesas que para 2020 não entrarão na prestação de contas, logo não vão onerar o limite de gastos. São elas, diz a resolução, e eu já vou lembrando aqui para colegas advogados e advogadas, contadoras, contadores, a resolução que trata desse assunto que nós estamos comentando é a de número 23.607 de 2019. Lá está descrito tudo isso que eu comento agora. E num trecho especial dela, essa resolução diz: não são despesas de campanha, combustível e manutenção do veículo usado pelo candidato durante a campanha. Também não são despesas de campanha, remuneração, alimentação e hospedagem do condutor deste veículo específico. Alimentação e hospedagem do próprio candidato e da própria candidata também não é despesa de campanha. Uso de linhas telefônicas registradas em nome da pessoa física, da candidata, do candidato, até o limite de 3 linhas, também não é considerada despesa de campanha. Há muitas outras coisas que eu gostaria de falar, por exemplo, o limite para contratação terceirizada de mão de obra, o custo com alimentação, que também tem um teto, o custo com a realização de algumas despesas específicas, que também a resolução detalha, mas eu farei isso numa outra oportunidade, quando nos vermos por aqui, ou por meio dos documentos escritos, lembrando que é essencial o registro do partido, a anotação da instância da Justiça Eleitoral,